e vamos colocar lá aquele dinheiro, porque eu tinha que aquele homem deve passar, ele tem um lugar para eu ouvir, ele tem uma universidade para receber, ele tem uma mesa para ele apoiar, ele tem um caminhão para ele lá. Quanto vale a pena, irmãos, ter uma conduta louvável, ter uma conduta. Irmãos, hoje estamos vivendo uma época, quando eu disse, irmãos, que estavam hoje na dificuldade para pregar a palavra. Porque existem dois tipos de pregador. Como existem vários tipos de pastor, ou chamado pastor. Existe, irmãos, um tipo de pregador que ele prega para viver. O tipo de pregador que prega para viver é aquele que ele diz lá antes de beber e fica na frente da televisão de um vídeo assistindo mensagem, ouvindo mensagem, gravando mensagem para poder pregar bonito. De repente, chega no mundo, inventa lá umas línguas estranhas, dá uns gritos, dá uns pulos, sem sentir a presença de Deus, mas existe esse mano que não tem que fazer quando viver a sua vida, você não vai fora do lugar. Ainda dá glória a Deus, ainda glorifica a Deus. Mas ele não está preocupado com nada. Agora existe outro tipo de pregador, que é aquele que vive para pregar. O que vive para pregar, irmãos, é aquele que tem que ser conhecido pela palavra, é aquele que tem que ser conhecido pela conduta. A conduta que ele tem, como mulher, como homem, como servo, tem que ter conduta. Aí é aquele que vive. Apontar é fácil as coisas. Mas não sabe que quando eu faço assim para você, eu tenho 3 dedos que representam Pai, Filho e Espírito Santo apontando para mim, apontando para a minha vida. Quando você aponta para você, Espírito está apontando para você. Aleluia. Mas Eliseu, irmão, ele não precisou chegar lá e dizer: olha, eu sou o profeta Eliseu. Isso é testemunho. O brilho do Espírito de Deus estava na vida dele. Ou identificar. Aleluia. Crente, irmãos, tem que ser diferente. No falar, no andar, no viver. Aleluia. O crente, irmãos, ele não pode misturar com o mundo, não, irmãos. Não pode. Agora, nós vamos falar de uma outra forma de se identificar como mulher e como homem de Deus. 1 Reis, capítulo 7. Relata a palavra ali, irmãos, que também havia um profeta. E havia ali um rei, chamado Acabias. A Bíblia diz, irmão, que esse rei adoeceu, caiu numa cama, ficou doente. Quem sabe, ele foi atrás dos médicos, mas não encontrava cura da sua enfermidade. Um dia ele chamou seus empregados e disse: olha, vá a Baal Zebul, vá perguntar aquele Deus se a doença que eu estou
E quando saiu, você sabe que você com Deus se revela, né? Você com Deus, você sabe o que você pensa, o que você fala, o que você faz, aonde quer que você estiver. E Deus agora chama um profeta chamado Elias e diz: vá ao campo dos mensageiros de Zacarias, que eles estão indo consultar Baal Zebul. Vá e diz a eles que voltem para trás e diz a Zacarias que a doença que ele está sofrendo, ele vai morrer dela. Aleluia. E o profeta Elias, irmão, falar depressa. E outros mensageiros de Zacarias, e diz: vamos consultar Baal Zebul, porque o rei de Zacarias, para ele, caiu numa cama, está sofrendo, e ele mandou consultar Baal Zebul. Ele vai morrer, o que ele vai dizer? Elias disse: volta, fala para ele que ele vai morrer. Aleluia. Eles voltaram. Quando chegaram antes, o rei disse: vamos voltar depressa? Voltaram muito rápido. Mas sabe por que nós voltamos? É porque nós encontramos um homem. E esse homem mandou nós voltarmos para trás. E mandou que a doença que tu está sofrendo é para a morte. Aleluia. Tudo fala a verdade, né, irmãos? Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser falada. Eu sei que a verdade glória, a verdade muitas vezes irmãos glória e muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. O rei pergunta: escuta, mas como que era a história? Qual é o traje que ele estava? Será que ele estava com os brinquinhos na orelha? Tem pastor, chamado pastor, eu não acredito nele. Se ele tivesse falado, o rei dizia: vamos para consultar Baal Zebul, porque profeta que eu não fui com ele, aquilo é profeta de Deus. Aleluia. Se ele tivesse encontrado, irmãos, fosse com uma irmã igual que profeta hoje está andando por aí, andando com a minha saia, com caixa na praia, até em cima. Ela se encontrasse com a mulher, com a mão cheia de marrom, e ela mandou você falar, tirar o isso, tu está mentindo, tu vai morrer, tu vai aleluia. Nosso homem, olha bem, nós encontramos um homem, uma bermudona, bonezinho virado na frente assim. O rei dizia: pode voltar lá, isso não é mim, isso é um canalha por aí, isso não é verdade. Mas os mensageiros disseram: olha, nós encontramos um homem vestido com uma capa de pelo. Nós encontramos um homem com um cinto de couro em volta dos seus ombros. Aleluia. O rei é forte. O rei já sabia. O rei já
foi conhecido pela sua roupa, pelas suas vestes. Crente fiel, crente verdadeiro, crente que vai morar no céu, crente que vai subir no arrebatamento da igreja, crente que aguarda os que ouvem a volta de Jesus para arrebatar a igreja e todos, ele é diferente um dos filhos. Aleluia! Não fico ele, mas é verdade. Não fico ele, mas é verdade. Quem tem compromisso de morar no céu com Jesus, irmãos, é diferente do falar, é diferente do andar, é diferente do vestir. Aleluia. Para terminar, que agora já ficou, eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, só existem duas coisas. Ou você passa a ser um cristão de verdade, para você morar no céu, ou você continua da maneira que você quer viver, para ficar aqui na grande tribulação. Aí, a escolha não está comigo, nem está com Deus. A escolha está com você, é você que decide. É você que vai decidir isso. Agora, só resta agora você fazer uma análise na sua vida. Se tua fala é fala de cristão, se o teu andar e tua conduta é conduta de verdadeiro cristão, e se tuas vestes é vestes de verdadeira servas de Deus e verdadeiro servo do Senhor. Eu não estou falando, irmão, da veste da igreja, não. Eu estou falando da veste promovida. A Bíblia não diz que ali ele estava na igreja, ele estava no caminho. E ele foi identificado como homem de Deus. Está vendo? Você também precisa ser identificado pela conduta que você vive, pela sua fala e pelas suas vestes. Fiquemos de pé. Aleluia. Nós vamos orar com o Senhor nesta noite. Aleluia. Bendito e eterno nome de Jesus. Você, irmãos, que às vezes as pessoas ignoram. Porque nós estamos com uma luta, irmãos, isso que o irmão Paulo, essa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões do céu. Aleluia. Mas uma coisa eu estou pensando, que cada dia que passa nós estamos mais perto, irmãos, da volta de Jesus. Os sinais se cumprem. E eu pergunto para você nesta noite, se acontecer a volta de Jesus agora, neste momento, tu está preparado para seguir? Tu está enquadrando dentro dos padrões espirituais? Aí dentro do papel, Deus sabe você disso. Mas você também tem que saber. Nós vamos orar com o Senhor nesta noite. Mas eu queria convidar você nesta noite. Está passando por um momento difícil na sua vida. Eu sei que estamos vivendo uma época, irmão, de muitas pessoas indecifras. Tem muitas pessoas com coisas que elas não conseguem mais ser fiel a Deus. Eu entendo isso.
Enquanto isso, você está correndo um sério perigo. Porque se Jesus voltar nessa situação, infelizmente você vai ficar. E eu queria convidar essas pessoas que precisam, que Deus fala comigo aqui nessa noite, que existem muitas pessoas que precisam. Convidar você aqui à frente. Pessoas indecidas. Aquela indecisão. Está com vergonha de minha frente? Não quer ajuda? Não? Todo mundo vai ficar olhando para mim. Irmãos, o que será mais difícil é naquele dia que a igreja subir, aqueles que não puder subir, as pessoas chegarem para ele e olhar para ele, escuta, mas você também não fazia parte dele? Irmão, que pergunta terrível, né? Eu não vou insistir, porque eu já olhei no relógio ali. Tem um relógio que costuma fazer um barulho, ele abre, parou. Mas eu vou te dar a última chance para você vir aqui à frente. Eu estou dizendo, eu não sei se Deus vai te dar outra ou não. Você pode estar com ele, vem morar aí na mão de Jesus. Está passando os caminhos do Senhor? Tem muitas pessoas que assim. Não porque eu conheço você, mas porque o Espírito Santo conhece muito melhor que eu. Sabe por onde anda, por onde vai, por onde vai. O que é para você esconder de nós aqui? E aquele que não podia cabeça, se eu conseguisse, irmão, enganar Deus, isso aí eu faria. Mas já que eu não consigo enganar Deus, enganar as pessoas, estou livre. É verdade. Mas não vou insistir, não. Vamos orar para essa irmã. Deus vai fazer uma obra na vida da senhora, tá? Em nome de Jesus. Tu está buscando, pelo menos está no caminho certo. Né? Tem ouvido a palavra, Deus tem falado com você. Continua nesse depósito, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Começou a vir mais pessoas, né? As pessoas, essa hora, o diabo fala, não vai não. Vai nadar, para quê? Vai se expor. Quer convidar o pastor Benedito para mim? Está de essa manhã. Me deixe no coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tendo tua mão, você está atrás, tendo tua mão para frente. Permita carência com o Senhor. Santíssimo Deus, Pai eterno, Pai Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que está nessas vidas, meu Pai, necessitados, meu Deus, que nós fazemos na oração perfeita, meu Pai, Jesus amado, que venha abençoar poderosamente essas vidas, meu Pai, ó Deus, que estou aqui, Senhor, nós fazemos obra para o Deus sabe, mas sai daqui de terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo esse mal, essa enfermidade, essa perturbação, depressão, seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja graça, poder, do Espírito, meu Pai, faça essa obra, e abençoe a sua vida, e salva, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a sua bênção em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para os céus.
E diga assim comigo, que a graça e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que sejam todos os tempos. Amém. Está encerrado, haverá ensaio para as irmãs.